tratamento da cefaleia na visão da medicina tradicional chinesa, certo? Então, antes de falar um pouco sobre a visão da MTC, vale ressaltar que a cefaleia é um grande problema de saúde pública, né? Então, assim, boa parte da população tem cefaleias constantes, muitas vezes não são diagnosticadas, vivem usando remédios analgésicos, né, de forma indiscriminada. Quem aí não conhece um amigo, uma amiga, né, alguém que tem ali sempre um analgésico, né, um Dorflex, uma dipirona, algum remédio na bolsa para, né, para salvar de alguma cefaleia, né, porque sempre tem. Então, muitas vezes a pessoa não tem a noção do problema que tem realmente e busca, às vezes, soluções rápidas que são, às vezes, só um paliativo. Então, é importante que nós tenhamos noção do diagnóstico correto para que até a nossa intervenção também não possa mascarar nenhum tipo de problema mais sério, certo? Então, pessoas podem ter, por exemplo, um tumor cerebral, um câncer, e se ela não for diagnosticada, né, continua usando medidas paliativas, e isso pode depois se revelar mais adiante como uma coisa mais grave. Então, por isso que é importantíssimo fazer uma avaliação adequada, certo? Não esqueçam disso, a avaliação é tudo. E aí, se o seu paciente vem com um histórico longo de cefaleia, se ele te procura falando que tem queixas constantes, que nada melhora, é importante que ele tenha também um parecer médico, que ele tenha uma avaliação com exames de imagem, uma ressonância, uma tomografia, porque dessa forma vai excluir possibilidades de, por exemplo, que ele tenha uma alteração, um aneurisma, um cisto, um tumor no encéfalo, ok? Dúvidas são aquelas, ou dúvidas podem ser enviadas, tá? Tayane falou, eu sou uma dessas, sofro muito com enxaqueca. Tayane, e aí? Tá fazendo o que para melhorar? Né? Vamos buscar um tratamento. E assim, queixas crônicas, elas podem ser melhoradas, elas podem ser aliviadas. Às vezes você vai ter uma resposta que vai demorar um certo tempo, mas nós temos vários e vários casos dentro da nossa atuação com aurículo de respostas boas. Inclusive eu tenho dezenas de casos de pacientes que resolveram casos de enxaqueca, né, muitas vezes dores crônicas, com o tratamento com auriculoterapia e com acupuntura. Tá? Então, galera, vamos entender agora como é que funciona essa questão da dor na visão da MTC. Tá? Então, cefaleia, gente, existem vários tipos, tá? Assim como na visão ocidental nós temos centenas de casos de tipos pela classificação, né, centenas de tipos de cefaleia, pela MTC também teremos vários tipos de cefaleia, várias possibilidades de ter esse sintoma. Então, primeiramente, vamos avaliar esse paciente e identificar qual o tipo de padrão energético que ele apresenta, qual a localização da dor, quais são os fatores que estão associados a essa dor, para que nós possamos direcionar o tratamento. Tá? Então, primeiramente, quando a gente tem dor, a gente vai ter uma alteração de energia, certo? Essa visão da MTC diz que a nossa energia ela vai estar acompanhada do sangue. Né? Então nós temos o Qi e temos o Shui, o sangue energético, né, e a energia vital. Então, se você tem uma deficiência de Qi ou uma deficiência de Shui, deficiência de sangue, isso pode influenciar nos aspectos de nutrição, né, da cabeça e pode levar depois a um quadro de cefaleia. Tá? Tawane, que chegou agora, essa live vai ficar 24 horas no ar, tá bom? Então quem tá vendo aí, fica 24 horas no ar e você pode depois assistir. Recomendo até que você pegue depois um caderno, vá anotando aquilo que é importante, que pode te ajudar no seu estudo, certo? Então, nós temos aí, como eu estava falando, questões relacionadas à deficiência, né, de energia. Temos também uma questão relacionada à estagnação, que é quando a energia não circula bem. E temos também situações de excesso, que é quando você tem muita energia e esse excesso de energia pode também causar sintomas. Beleza? Certo. Então, esse é um fator que está relacionado com a parte superior do corpo.
Então nós temos aí uma característica mais yang, certo? Então um padrão mais yang, ele envolve a parte superior do corpo, ele envolve presença de calor, né? Ele envolve uma sensação muitas vezes de distensão, tá? Então você pode ter aí esses sintomas todos relacionados com o quadro da própria cefaleia. Temos também a questão de fatores patogênicos externos, né? Dentro da MTC nós temos dois principais fatores que influenciam na dor de cabeça. Primeiramente é o fator da umidade. A energia da umidade é um fator patogênico que ataca o elemento terra. Isso causa sensação de peso, tá? Então, no corpo inteiro, se você tem sensação de peso, isso pode ser energia da umidade. A umidade ela ataca principalmente o meridiano do baço pâncreas e o meridiano do estômago, tá? O meridiano do estômago, galera, ele é importantíssimo e pode influenciar nas dores de cabeça. Dores de cabeça que surgem na região frontal, elas estão associadas com o meridiano do estômago. O trajeto dele percorre todo o corpo e uma das partes é na face. E, inclusive, pacientes que têm sinusite, né, podem ter alterações no meridiano do intestino grosso, que também vem para essa região nasal, né, região respiratória, porque ele faz par com o pulmão, e também o meridiano do estômago. E a energia de calor e umidade estão associadas a questões de secreção, a secreção purulenta, né, a secreção fétida. Então tudo isso relaciona-se à questão também do fator da umidade. E essa umidade, quando ela fica densa, ela passa a se chamar fleuma ou mucosidade, porque ela se torna mais densa, mais difícil de ser eliminada, tá? Então a energia da umidade, ela pode ser advinda de fatores externos. Você está num ambiente muito úmido, tá? Um ambiente com, digamos assim, aquela sensação de respirar no ar muito pesado. Se você fica muito tempo com roupas molhadas, mulheres que deixam o cabelo molhado, por exemplo, né? E essa energia da umidade, ela pode entrar nos meridianos e causar, por exemplo, um sintoma que é sensação de peso, sensação de desconforto e dor. Jaina perguntou, tem alguma relação com sinusite? Sim, pode ter relação com sinusite, como eu estava falando, tá? Por conta do meridiano que passa na região da face e a energia da umidade vai influenciar. Então, toda vez que você tem umidade, mucosidade, você pode ter aí edema, né, sensação de peso, inclusive questões também relacionadas à secreção, tá? Um outro fator patogênico que pode influenciar é o fator do vento, tá? Então, o vento ele pode entrar nos meridianos e dessa forma causar algum tipo de dor, de desconforto, porque o fator patogênico do vento ele afeta o elemento madeira, que são os meridianos do fígado e da vesícula biliar. O vento na medicina chinesa ele causa sintomas que são migratórios, dores que mudam de lugar, tá? Um belo exemplo disso são pessoas que têm dores crônicas, como por exemplo a fibromialgia, né? Sente hora dor em um local, hora dor em outra, essa dor que muda. Início súbito de dor também está relacionado com o vento, tá? Então, quando o indivíduo fica exposto a vento, principalmente no verão agora, né, que a gente está com muito calor, principalmente a gente que mora na região quente, quando você tem ali ar-condicionado, ventilador, esse vento associado a frio ou somente o vento mesmo, ele pode entrar no seu meridiano e causar, por exemplo, uma sensação de dor. Algumas pessoas que têm o seu campo energético mais fraco, eles podem ficar mais vulneráveis, né? Uma região, por exemplo, que acomete muito na visão da MTC, que a gente vê, é o meridiano da bexiga, fica na região da nuca. Então, quando existe o vento frio nessa região da nuca, isso pode causar torcicolo, por exemplo. Tá? Tem pessoas que até falam que quando está exposto a situações climáticas, pioram as suas dores. Então, na medicina chinesa, isso tem toda a coerência, a gente tem que cuidar disso também. E isso vai afetar também a questão das cefaleias, certo? Então, fatores patogênicos externos, questões, como eu falei, relacionadas ao yin e yang, tá? Estagnação, excesso, deficiência. E, além disso, nós temos questões relacionadas à parte constitucional. Existem pessoas que têm dores que são relacionadas a uma constituição fraca do meridiano do fígado ou meridiano do rim.
Isso muitas vezes advém de uma questão herdada, questão genética. Semana passada a gente teve uma live sobre pediatria, não foi? Quem estava aqui assistindo viu e a gente falou sobre isso. Então os pais, quando herdam a sua energia vital para o seu filho no momento da constituição, isso pode estar associado ao que ele tem de bom, né? Ou ele tem de deficiência. Então, se ele tem pouca energia, isso pode ser transmitido para os filhos. E isso, inclusive, pode estar associado com o meridiano do fígado, e essa interação do fígado, que ele tem uma energia que acende para a cabeça, isso pode gerar, por exemplo, queixas de dor de cabeça contínuas, progressivas em criança, até mesmo questões relacionadas à miopia, né? No meu caso, eu não tenho dor de cabeça desde criança não, mas a miopia vem desde a infância também. E isso tem a ver com o meu meridiano do fígado, uma coisa que eu tenho sempre estar tratando, porque é um ponto fraco, né? Então, outra questão também, emoções. Tá? A dor de cabeça ela pode estar associada à questão emocional. Dentro da medicina chinesa, as emoções que mais afetam, estão relacionadas com as cefaleias, é principalmente a emoção da raiva, né, da irritabilidade, do ressentimento, da frustração, que eles afetam o elemento madeira. Então, mais uma vez, fígado. Tá? Então, fígado é importantíssimo ser abordado e ser avaliado durante essa avaliação do paciente. Tá? Então, se o seu paciente ele tem irritabilidade, quando ele está com dor, ele tem tontura, ele tem náusea, ele tem a questão da raiva associada, então raiva reprimida gera sintoma, isso também é um ponto importante a ser abordado e tratar o elemento fígado. Tá? Outras questões como preocupação também, né? Preocupação afeta o elemento terra, que seria o meridiano do estômago e do baço. Tá? Então a pessoa muito preocupada, que fica com aquele pensamento excessivo. Uma outra coisa que influencia o meridiano do baço seria trabalho excessivo, trabalho mental. Você passar horas e horas trabalhando, um trabalho mental excessivo, não é desculpa para ficar sem estudar, tá, gente? Você pode estudar por muito tempo, e é necessário também, né? Então, assim, você tem que ter pausas no seu trabalho para que esse trabalho mental excessivo não influencie no meridiano do baço e você não fique com sinais de esgotamento e fadiga, porque essa é um dos sinais do esgotamento do meridiano do baço. Sensação de fadiga, aquela pessoa que cansa muito tempo com qualquer coisa, já está cansada. A gente tem que tonificar o meridiano do baço. Na aurícula a gente tem o ponto do baço, né? Uma outra coisa também, dieta, tá? Alimentação. Pessoas que têm enxaqueca, quem foi que tinha falado mais cedo de enxaqueca aí? Enxaqueca, isso é bem nítido. A pessoa come alimentos que são irritantes, ela tem crise de dor. E aí vem alimentos como, por exemplo, ricos em cafeína, ricos em chocolate, alimentos com corantes, muito condimentados. Esses alimentos eles podem influenciar no surgimento da dor de cabeça. Na visão da medicina chinesa, alimentos gordurosos, alimentos que são quentes, né, eles podem causar sintomas relacionados ao fator patogênico de calor e umidade. Alimentos crus, alimentos que são considerados frios, como saladas, frutas. Se a pessoa tiver alguma fragilidade energética com a energia do frio, o consumo excessivo, por exemplo, de saladas e frutas, que na nossa visão saudável, pode desequilibrar a pessoa e ela ter sintomas relacionados a frio, que vão às vezes atingir todo o sistema digestivo, né? Mas o principal é a umidade. Alimentos que levam a umidade são terríveis para quem tem cefaleia, principalmente quem tem enxaqueca. E aí, como é que você evita alimento que tem umidade? É só evitar alimento gorduroso, tá? Alimentação pesada também durante a noite, alimentos como os laticínios e seus derivados, né, leite e derivados, também geram umidade, tá? Que mais? Sim, atividade sexual excessiva também gera dor de cabeça, tá? Na visão da medicina chinesa, quando a pessoa tem atividade sexual excessiva, né, você acaba consumindo a energia do rim. A sua energia é importante para regular o meridiano da bexiga. Dessa forma a pessoa pode ter dor de cabeça, tá? Mas isso aí é uma coisa que tem que ser abordada com cuidado para ver com o paciente se realmente é esse o motivo, tá? Então, basicamente são essas as formas de desequilíbrios principais que geram
a dor de cabeça, tá? Então, agora é um momento importantíssimo. Quem puder anotar, anota aí, que eu vou estar falando para vocês agora a interpretação da dor de cabeça relacionada com a localização, tá? Então, esse é um ponto que vai ser o diferencial na hora de você iniciar seu tratamento. Quando o seu paciente tem queixas que são relacionadas à parte temporal, tá? A região temporal, você tem uma predominância de alterações no meridiano da vesícula biliar, certo? Quando você tem uma alteração do meridiano da vesícula, você também pode ter alterações no meridiano do fígado, porque o fígado ele acende a energia em direção à cabeça, tá? Apesar do meridiano não ir até a cabeça, ele manda energia até a cabeça, e a pessoa pode ter dor que vem para a região temporal. É uma dor que pode ter característica pulsátil, tá? Aquela sensação latejando, a dor pulsando na cabeça. Pode estar associada também com essa região que vem para trás dos olhos, tá? A pessoa sente a dor que vem também para os olhos. E ela também pode estar associada com casos de náusea, vertigem, irritabilidade, tá? O meridiano do fígado ele também pode mandar a energia quando está em excesso, quando tem fogo no fígado, pode mandar para o topo e a pessoa sente dor na região dos parietais, na região do topo, tá? E aí nessa região iremos tratar ponto vesícula biliar e ponto fígado, tá? Na orelha nós teremos o ponto do fígado. Vou tentar mostrar aqui, ó. A gente tem a raiz do hélix, logo na frente tem o estômago, tá? Você vai ter embaixo baço e acima você vai ter fígado. Fígado, depois a gente vem vesícula, depois vem pâncreas, tá? Então nessa região aqui você pode estar abordando pontos que vão ajudar no tratamento de pacientes que têm essa dor. Uma outra coisa também, nessa região do antitragos, a gente vai ter também o ponto da região temporal, tá? Então são pontos que vão ajudar você no tratamento desse paciente que tem uma dor relacionada ao meridiano da vesícula biliar. Pacientes que também possuem enxaqueca, aquela enxaqueca que afeta a hemifácie, a pessoa tem a metade do rosto, a metade da cabeça com dor, a pessoa que tem uma intolerância a fatores de luz, intolerância à questão de estímulos fortes como som e luz alta, isso também pode ser tratado com esses pontos, ok? E aí, para tratamento de cefaleia, a gente tem o ponto cérebro, ou ponto cerebral, que você vai também influenciar nessa resolução dessas dores, está associado. A gente vai ter, nessa região do antitragos, a maioria dos pontos relacionados à região do sistema nervoso, tá? Essa região de cabeça, e a gente vai estar abordando, ok? Outra localização importante, região occipital. Quando o paciente sente dor na nuca, região occipital, nós teremos o meridiano da bexiga e o meridiano do rim, que vão estar envolvidos, principalmente quando o paciente tem deficiência da energia do rim. O rim ele manda energia para a bexiga, e se ele não recebe, a bexiga também fica deficiente ou pode estar com quadro de estagnação, tá? Então aí o paciente ele pode ter sinais como, por exemplo, de enurese, alterações miccionais, tá? Que pode estar mostrando deficiência do elemento água, né? Que é rim e bexiga, tá? Se o seu paciente ele tem dor na região frontal, ele pode ter alterações relacionadas ao meridiano do estômago, tá? Isso pode ser também por deficiência do meridiano do estômago. Dores na face, elas podem estar associadas, principalmente quando você tem essa região da parte nasal, com o meridiano do estômago e também do intestino grosso. O meridiano do intestino grosso ele manda um ramo que termina nessa região do canto do nariz, tá? Então ele começa lá na mão e vem e termina no nariz. E aí questões respiratórias também estão associadas, tá? Temos pacientes que, além de ter as cefaleias, também tem dor orofaciais, né? Dor na articulação da mandíbula, na TM, né? E a gente com aurículo também consegue tratar. Nós temos inclusive na região do lóbulo pontos relacionados à parte da ATM que são essenciais para o tratamento de disfunções temporomandibulares, odontalgias também, dor de dente. Vocês podem também abordar com aurículo, né? A gente tem ponto dente nessa região daqui. Então vocês têm uma gama de possibilidades de abordagem com
a aurícula. Agora vamos para o que interessa, os pontos, né? Que vocês querem saber. Eu quero ponto, eu quero protocolo, eu quero ponto. Gente, um alerta. Não é um ponto só que vai resolver a dor do seu paciente, tá? Não vamos pensar de maneira banalizada que tem um ponto para dor de cabeça, se é temporal, eu pego o ponto temporal e acabou. Gente, dessa maneira vocês terão uma abordagem rasa, uma abordagem que não vai ser efetiva a longo prazo. Nós podemos realmente aliviar dor de forma instantânea, de forma rápida, usando apenas um ponto. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que está com uma crise de dor, eu vou lá e uso um ponto que tem efeito analgésico. Por exemplo, o ponto Shenmen, né? O ponto Shenmen fica na região da fossa triangular. Um ponto Shenmen, de maneira geral e inespecífica, ele pode tratar dores. Tá? A pessoa pode aliviar a dor de cabeça. Bacana. De onde veio essa dor? Qual é a origem dela? A gente precisa ter noção disso para que o tratamento seja eficiente, tá? Então, eu descobri que aqui tem um ponto temporal. Eu tenho a dor temporal, vou lá e coloco uma agulha e está tudo certo. Efeito, mais uma vez, temporário. A pessoa pode melhorar a dor, mas e depois? A origem ainda está, né, descoberta. Você precisa tratar a origem, tá? Então, primeiramente, vamos avaliar o paciente, fazer uma boa anamnese, perguntar todas as informações necessárias para que a gente identifique o padrão e dessa forma trate de maneira eficaz, tá? Então, vamos lá. Falando sobre pontos, tá? Na minha prática clínica, eu uso muito o triângulo cibernético, tá? Triângulo cibernético é aquela combinação de pontos que foi desenvolvida pelo professor Marcelo Pereira de Souza, né, um autor brasileiro, e ele fala da abertura da sessão de auriculoterapia com o triângulo cibernético, que são os pontos Shenmen, o rim e o simpático que fica aqui dentro, tá? Esses 3 pontos eles têm uma ação de preparação energética para que você potencialize os efeitos do seu tratamento. Se você não quiser usar, tudo bem, não tem problema, mas você pode iniciar a sua sessão com o ponto Shenmen, que é um ponto também considerado ponto de abertura, tá? Em chinês, o Shenmen significa o portão da mente, tá? Então, você prepara essa região para a sua orelha para receber os estímulos energéticos. Ele tem uma ação calmante e tem uma ação sobre as questões mentais, e aí, de uma maneira geral, isso já deixa o paciente mais tranquilo para receber o tratamento, tá? Então, ou inicia com Shenmen ou inicia com o triângulo cibernético, tá? De certa forma, isso aí já inicia dando uma vantagem para você do que você iniciar somente com pontos locais, certo? Então, quando você tem dor na região frontal, como eu tinha falado, você tem alterações relacionadas ao estômago. Então, além de trabalhar o triângulo cibernético, o ponto frontal, você pode usar o ponto estômago. O estômago fica nessa região da raiz da hélix, nessa raiz aqui, ó, perto do onde meu dedo está aqui, ó, desse centro. Então, o ponto estômago vai ajudar você a ter um efeito coadjuvante com o ponto frontal, ok? Triângulo cibernético, estômago, ponto frontal. Seu paciente apresenta também queixas relacionadas à parte muscular, uma cefaleia tensional, vamos adicionar também pontos relacionados a esse motivo. Um outro ponto que é muito importante é o ponto chamado ponto de relaxamento muscular. Ele fica entre a região do estômago e do fígado, tá? Então você tem estômago aqui, fígado um pouquinho acima, ele está no meio. Então você vai estar lá, localiza no seu mapa de aurículo o ponto de relaxamento muscular e você ajuda junto com essas questões de dor, de cefaleia tensional. Se você sabe a origem da dor exatamente, você avaliou seu paciente e descobriu que ele tem, por exemplo, dor na cervical, ponto gatilho na região da cintura escapular, coloca os pontos locais também relacionados. Então, você tem toda a região da coluna cervical aqui no início da anti-hélix, tá? Você tem regiões da cintura escapular aqui na escafa, né? Começando na região do ombro, cintura escapular, clavícula, tá? Membro superior que vem até o final da escafa, tá? Então você vai estar utilizando esses pontos associados, já que seu paciente tem uma questão tensional, né? Se for ao longo da coluna, também segue nessa região aqui
da anti-hélix até a região da lombar, né? Muitas vezes o paciente pode ter dores que são de padrões complexos associados a múltiplas articulações, certo? Então isso é um ponto importantíssimo, tá? Paciente que tem, como eu tinha falado, dor na região lateral, dor temporal, dor com característica pulsátil, tá? Você pode estar utilizando o ponto temporal, você pode estar utilizando o ponto fígado, tá? O ponto fígado, como eu falei, na raiz da hélix, depois do estômago um pouquinho acima. E também nós temos dois pontos que são importantíssimos, que são os pontos yang do fígado 1 e yang do fígado 2, ou fígado energético 1 e 2. Esses pontos ficam nessa região aqui, chamado tubérculo de Darwin, tá? Ou tubérculo do yang do fígado, em alguns mapas, tá? Então, nessa região, algumas pessoas, essa região é mais saliente. Então, nessa região, na extremidade de cada uma delas, você vai lá e utiliza os pontos yang do fígado. Um outro ponto que é chave, importantíssimo, é o ponto ápice. O ponto ápice da orelha é o ponto mais yang. Então, quando o seu paciente tem sintomas relacionados a essa questão mais yang, vai lá e trabalha sedando o ponto ápice. Uma conduta que é muito usada em casos principalmente de emergência é sangrar o ponto ápice, tá? Fazer sangria nesse ponto possibilita que você tenha uma ação de sedação, ou seja, retirada de excesso de energia de maneira eficaz e rápida, tá? Cuidado para não sangrar demais. Quando você faz sangrias excessivas, sangrias você consegue deixar o paciente no estado muitas vezes de prostração, de fadiga. Tem pacientes que podem ter até mesmo crise hipotensiva, tá? Então, não é simplesmente um efeito local, né? Ele pode ter um efeito sistêmico. Então, principalmente por conta da inervação que nós temos na orelha. Lembrem que na orelha nós temos ramificações de nervos cranianos, como por exemplo o nervo vago, né? Então, dessa maneira você vai ter aí efeitos que podem ter um efeito terapêutico, né? Que a gente está buscando isso, efeito terapêutico sistêmico, mas também pode causar algum tipo de desregulação autonômica, que seria uma hipotensão, ok? Esses pontos, vamos up cursos, e aí up. Estamos aqui nos bastidores com a professora Verena, mandando aqui também as perguntas que vocês enviam lá nos outros perfis, tá? Então a gente tinha divulgado antes e algumas pessoas mandaram perguntas. Então vamos usar os pontos sedando ou tonificando, né? Então assim, os pontos que a gente vai estar utilizando com estímulo de sedação são aqueles pontos de sintomas relacionados a excesso de energia, tá? Ou estagnação com excesso, onde a gente precisa diminuir essa atividade energética, e aí a gente usa uma sedação. Para fazer uma sedação, nós podemos fazer um estímulo mais força, mais profundo, ou utilizar, inclusive, pressionar e fazer movimentos no sentido anti-horário. Quando você usa agulha, você pode girar no sentido anti-horário, ok? Para tonificação, aí nós teremos sintomas de deficiência energética, e aí dessa maneira iremos usar estímulos mais leves, tá? Mais rápidos e mecanicamente no sentido horário. Então, por exemplo, pressionando manualmente uma esfera no sentido horário. Se for com agulha, também girar no sentido horário. Rosana perguntou: pacientes com problemas circulatórios, com edemas nas pernas, a auriculoterapia pode ajudar? Sim, Rosana, pode, tá? Nós vamos pensar nas questões circulatórias, principalmente pacientes com questão de edema em membro inferior, nos meridianos do baço, tá? Porque o meridiano do baço ele ajuda a função energética dele, na medicina chinesa, é conter o sangue dentro dos vasos, né? Ajuda na estrutura de tecido conjuntivo, e ele é atacado pela umidade. Então, muitas vezes, esses pacientes têm uma quantidade grande de umidade no corpo, que aí tem que ser mudada com estilo de vida, dieta, com fitoterapia e com acupuntura ou auriculoterapia, tá? Então a gente vai ter que estimular o meridiano do baço, a gente vai estimular também o meridiano do coração, que ele controla os vasos, isso é importante também, tá? Esse paciente que tem aí essas questões de baço, eles podem ter presença de dor de cabeça frontal, que é justamente relacionado ao estômago, que é o parceiro do baço, no elemento terra, ok? Vocês têm mais perguntas, gente? Envia aí, por favor.
porque eu falo sem parar, né? Então, outros pontos de tratamento, vamos lá. Então, estou dando sugestão. Então, gente, uma outra coisa, o paciente, quando tem alterações sensoriais associadas, como eu disse na enxaqueca, nós temos o ponto olho, que vai ser no centro da orelha, tá? Que ele, além de trabalhar a questão da visão, ele também atua em questões sensoriais. Então, uma sensibilidade sensorial importante, como sensibilidade à luz, a sons, aquela pessoa que tem que ficar no escuro, você pode usar o ponto olho. Então, pela medicina chinesa, nós temos o ponto olho ligado a questões visuais, e pela auriculoterapia francesa, o ponto olho é considerado o ponto mestre sensorial. Então, ele influencia também em questões de sensibilidade na parte sensorial em geral. Então, é interessante combinar esse ponto, ok? Então, galera, nós estamos aqui já há quantos minutos já? São 9h40, 40 minutos de live. Já falei bastante. Eu espero que essa live possa ter ajudado a vocês. Toda terça eu vou estar aqui no perfil. A gente vai ter outras aulas também. A professora Carla também vai estar divulgando suas lives também. Carla geralmente é na quinta, né? E na quinta eu fico na terça. Então, se vocês têm temas para sugerir também, manda aqui pra gente. Quem estiver vendo o vídeo na reprise, manda depois nos comentários, tá? Que a gente vai anotar esses temas, inclusive, para próximas lives, tá? Então, quinta-feira nós temos aqui, avisando em primeira mão para vocês, teremos uma live sobre tratamento de questões uroginecológicas, tá? Então, a professora Carla vai receber uma convidada, que é a professora Adriana Saraiva, que vai estar falando um pouco sobre as questões uroginecológicas, e depois Carla vem trazendo aí as informações de como a medicina chinesa e a auriculoterapia vai ajudar, ok? Se você gostou dessa live, gente, se foi importante para você, ajuda a gente a divulgar e envia isso para os seus colegas. Falou, essa live aqui é bacana, esse perfil é legal, e estimula esse perfil a crescer para que a gente possa valorizar a auriculoterapia como uma ferramenta importante, né? E realmente com um respaldo de ter um efeito interessante, de trabalhar e ajudar as pessoas de maneira eficaz.